Olá, vamos falar sobre Espiritismo? Eu sou Débora Rabelo e trago agora aqui a continuidade do nosso estudo do livro O Céu e o Inferno, segunda parte, Exemplos, capítulo 1, O Passamento. Então vamos agora aqui a continuidade da nossa leitura e reflexão. Vamos lá. Isto posto, há um tempo, como categoria e como resultado da observação, resta-nos examinar a influência do gênero da morte sobre as sensações da alma no derradeiro momento. No caso da morte natural, a que resulta da extinção das forças vitais por conta da idade ou da doença, o desprendimento transcorre gradualmente. No caso do homem cuja alma é desmaterializada e cujos pensamentos estão desligados das coisas terrestres, o desprendimento processa-se quase por completo antes da morte real. O corpo ainda vive a vida orgânica, conquanto a alma já tem adentrado a vida espiritual. Estando presa ao corpo somente por um laço muito tênue, que se rompe facilmente ao último batimento do coração. Nesta situação, o espírito já pode ter recuperado sua lucidez, sendo testemunha consciente da extinção da vida do seu corpo, do qual se sente feliz de se libertar. Para tal espírito, a perturbação é quase inexistente, não sendo mais do que um momento de sono tranquilo, que emerge com indizível impressão de felicidade e de esperança. No caso do homem apegado à matéria e à sensualidade, aquele que viveu mais através do corpo do que do espírito, e para quem a vida espiritual nada representa, nem sequer uma realidade em seu pensamento, tudo contribuiu para fortalecer mais os laços que o ligam à matéria, nada os tendo atenuado durante a vida. Ao aproximar-se da morte, o desprendimento também transcorre gradualmente, porém, mediante esforços contínuos. As convulsões da agonia representam um indício da luta que enfrenta o espírito, muitas vezes anelando romper os laços que lhe resistem, agarrando-se outras vezes ao corpo do qual irresistível força arrebata-o violentamente, fragmento por fragmento. O espírito apega-se tanto mais à vida corpórea, quanto mais divisa além dela. Sente que se lhe escapa a vida e deseja retê-la, em vez de se entregar ao movimento que o carrega. Resiste com todas as forças, podendo assim prolongar a luta por dias, semanas ou meses inteiros. Nesse momento, de certo, o espírito não goza de toda a sua lucidez, conquanto tem a perturbação começado muito antes da morte. Nem por isso sofre ele menos, e o vazio em que se encontra e a incerteza sobre o que lhe advirá, somam-se as suas angústias. A morte chega, mas nem tudo se acaba, a perturbação continua. Ele sente que vive, mas não sabe se material ou espiritualmente, lutando ainda até que se tenham rompido os últimos liames do perispírito. A morte pôs efetivamente a fim à enfermidade, mas não lhe deteve as consequências. Enquanto existam pontos de contato entre o espírito e o corpo, o espírito receberá as repercussões deste último, com elas sofrendo. Bem diferente é a posição do espírito desapegado da matéria. Mesmo nas doenças mais cruéis, os laços fluídicos que o unem ao corpo, sendo muito tênues, rompem-se sem qualquer abalo. E então, sua confiança no futuro, que ele já entrevê pelo pensamento e por vezes mesmo de fato, faz com que encare a morte como uma libertação e seus males como uma prova, advindo-lhe daí uma calma moral e uma resignação que lhe amenizam o sofrimento. Após a morte rompem-se os laços de imediato e nenhuma reação dolorosa se produz. Ao despertar, o espírito sente-se livre, disposto, aliviado de um grande peso e muito feliz por não mais sofrer. Na morte violenta, as condições não são exatamente as mesmas. Nenhum declínio orgânico parcial pôde ensejar uma separação prévia entre o corpo e o perispírito. A vida orgânica
em sua plenitude, é subitamente interrompida. O desprendimento do perispírito começa, senão após a morte, e nesse, como nos outros casos, não pode transcorrer instantaneamente. O espírito pego de surpresa encontra-se atordoado. Ao perceber que pensa, no entanto, acredita-se ainda vivo, perdurando tal ilusão até que se dê conta de sua situação. Esse estado intermediário entre a vida corporal e a vida espiritual é um dos mais interessantes para estudo, porque apresenta o singular espetáculo de um espírito que confunde seu corpo fluídico com seu corpo material, experimentando todas as sensações da vida orgânica. Tal estado oferece uma variedade infinita de nuances conforme o caráter, o conhecimento e o grau de adiantamento moral do espírito. É de curta duração para aqueles cuja alma está purificada, porque entre estes últimos já há um desprendimento antecipado, cujo transcurso à morte, mesmo a mais súbita, nada mais faz que apressar. Em outros, pode prolongar-se por anos. Esse estado é muito frequente, mesmo nos casos da morte comum, e para alguns nada tem de penoso, segundo as qualidades do espírito. Para outros, é uma situação terrível. É no suicídio, principalmente, que essa situação é mais penosa, estando o corpo ligado ao perispírito por todas as suas fibras. As convulsões orgânicas repercutem todos na alma, que experimenta, melhor dizendo, os atrozes sofrimentos delas provenientes. E nota de rodapé. Essa explicação corresponde ao item 18 do resumo da Lei da Justiça Divina, no capítulo 8, que afirma um fenômeno muito frequentemente nos espíritos de inferioridade moral consiste em acreditar que ainda estão vivos, e essa ilusão pode prolongar-se durante anos. Nós vemos frequentemente isso acontecer, infelizmente, em muitas obras que narra André Luiz, que nos traz essas explicações, quando muitos espíritos, ainda extremamente apegados à matéria, não acreditam que desencarnaram, não acreditam que já não estão mais no corpo físico, e ainda sentem-se presos e querem continuar a vida tal qual como antes. Não conseguem perceber a mudança que aconteceu, que apenas deixaram este corpo físico e permanecem, como é verdade, mais vivos do que nunca. Se irritam porque as pessoas não os ouvem, não os veem, e sentem como se as pessoas estivessem tomando conta, se apossando das suas coisas, quando na verdade nada mais tem de seu aqui neste mundo, materialmente. Somos donos uns dos outros? Também não. Somos ligados pelos laços do espírito. Quanto mais evoluídos espiritualmente, mais o desprendimento do corpo físico se processará de forma mais sutil, pacífica e extremamente tranquila. Quanto mais apegados à materialidade, à sensualidade, às mágoas, ódios e tristezas, mais teremos dificuldade nessa hora desse desprendimento e de nos situarmos no plano espiritual nessa hora, certo? Eu sou Débora Rabelo e esta foi a leitura e estudo reflexão passo a passo de O Céu e o Inferno. Parte 2, capítulo 1, Passamento. Um forte abraço para você, que os bons espíritos nos guiem, Jesus nos abençoe e até a próxima.